Tal. Bom, gente, boa tarde, bom dia ou boa noite, a depender do horário que você está assistindo essa aula, e a gente está aqui se reunindo novamente no nosso 11º encontro, né, nosso episódio 11 do curso de extensão de animes e mangás e ficção científica. E hoje, como vocês podem ver, nós vamos falar aí de cowboys, carros pistoleiros correndo pelo espaço. Então, meus queridos, espero que estejam todos bem. A gente vai dar início aqui na nossa aulinha e sempre aquele intervalo lá em torno das 3h50, 4 horas, a gente dá o nosso intervalo. Então, Fredão, pode passar para a gente, fazendo favor. Meus queridos, a gente já falou de Shinichiro Watanabe aqui, né? A gente já citou ele anteriormente em outras obras e aqui a gente retorna, né? A obra que nós comentamos dele anteriormente foi Macross Plus, lá acho que no nosso 8º ou 7º encontro, e ele retorna aí, né, com essa biblioteca, um diretor extremamente influente dentro da indústria dos animes, né, criando aí alguns ícones da indústria, principalmente, né, tendo aí 2 nomes que a gente pode colocar como suas obras mais famosas, sendo Cowboy Bebop e Samurai Champloo, mas vale lembrar, né, que ele trabalhou em Space Dandy, Sakamichi no Apollon, o próprio Macross Plus, Carol and Tuesday e o próprio, né, anime aí que se passa entre os filmes de Blade Runner, que é o Blade Runner Blackout 2022 e também o anime de Death Parade. Né? Shinichiro Watanabe, então, é uma figura extremamente influente e também responsável por grande parte da popularização dos animes no Ocidente devido à sua estética, uso de trilhas sonoras e, né, muitas aí convenções sensacionais que ele vem a trabalhar dentro da indústria da animação. Seguindo já, então, a nossa tradição dentro da nossa aula, né, aquele momento que a gente adora, o Fred vai dar play aí para a gente ver a incrível, icônica opening de Cowboy Bebop, para depois a gente já adentrar na apresentação da obra, meus queridos. Então, Fred, pode passar, dar o play na opening e a gente já começa a nossa. I think it's time to blow this thing. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Então, meus queridos, a partir daqui, Pedrão, fique mais do que à vontade para trabalhar com a sua obra favorita aqui dentro da nossa aula. Então, meus queridos, agora fica aí com o senhor Pedro para guiar todo o nosso encontro. Bom, galera, Cowboy Bebop para mim, no meu coração, a minha obra da adolescência é Evangelion, mas a minha obra da vida adulta acaba sendo Cowboy Bebop, tá? Porque eu acho o Cowboy Bebop bem... Talvez o ápice. Eu acho que Cowboy Bebop é o ápice que a animação oriental já atingiu hoje. Porque ela é de uma complexidade muito grande, principalmente na questão de... O Evangelion tá no meu coração, sabe, Fred? Tá no meu coração. É a minha obra da minha adolescência, sabe? Só que intelectualmente, cara, eu acho muito difícil a gente ter uma obra mais complexa do que Cowboy Bebop. E complexa no sentido, não pelos temas profundos e tal, mas principalmente pelo trabalho artístico.
e o trabalho de referência das coisas, que eu acho tão completo, tão complexo mesmo, no sentido de completude da coisa, que ele aborda muita coisa que existe por aí, ao ponto de que uma aula relacionada ao curso de extensão de pós-graduação vai ficar sem coisa, vai ficar deixando coisa de lado, porque teria muito mais coisa para falar ainda de Cowboy Bebop, né? Mas, relativamente falando, é simples em termos gerais, né? Você tem um grupo de caçadores de recompensa que se unem por desventuras do destino e passam a viver uma época juntos, né? Nós temos aí o Jet, que é o capitão da Bebop, que é o nome da nave, especificamente, né? O nome do grupo deles, no caso. O Spike, a Faye, que é a Femme Fatale do grupo. A Edward, não vão se confundir pelo nome, né? Você tem a Edward, não é um menino, é uma menina, a hacker do grupo. O Korg, fofíssimo, Ayn. E aí o elenco do passado do Spike, principalmente, né? A Júlia, o Vícios e o outro rapaz lá que eu esqueci o nome, mas é uma galera tudo do sindicato da época da máfia dele, tá? Mas isso daí vai ficar mais eu vou aprofundar um pouco mais adiante. Pode passar, Fred. Isso daqui, primeiro que você tem no último episódio, a última cena do último episódio do Cowboy Bebop, eu estou começando de trás para frente mesmo, tem esse mote do anime, que é você vai carregar esse peso. Isso é o tema principal do anime, por isso que eu acho que é engraçado como ele dialoga mais com a vida adulta, vamos pôr assim, do que o Evangelion dialoga mais com a vida adolescente, né? No sentido assim, que o Evangelion tem aquela pegada do dilema do porco-espinho, né? De que você tem que se colocar numa posição de vulnerabilidade para poder ter intimidade com os outros, né? Apenas na vulnerabilidade que você cria intimidade. Você não tem como criar intimidade sem vulnerabilidade. Então, aquela ideia de que você, para não morrer de frio, você precisa se machucar um porco-espinho com o outro, né? Enquanto que o Cowboy Bebop, ele já parte de um pressuposto que as pessoas já entenderam esse negócio do porco-espinho, já solucionaram e já se ferraram com esse negócio do porco-espinho, né? Porque todos os personagens, eles têm uma história de traição, de coração partido, tá? É um anime sobre corações partidos, digamos assim. É uma obra sobre corações partidos. Enquanto que o Evangelion é uma obra de você tentar se entender e tentar criar um futuro. O Cowboy Bebop vai ser uma obra sobre fazer as pazes com o passado, aceitar o passado, seja ele qual for, né? E aí, daí você tem esse mote que aparece no caso, quem não tem assistido, né? São 26 episódios, até onde eu me lembro, está na Netflix. Se não está na Netflix, no Stremio, que é a plataforma minha favorita de pirataria, está também lá. Inclusive, eu reassisti esse final de semana por lá. Mas no final de cada episódio aparece um title card todo preto, assim, com See You in Space Cowboy. See You Space Cowboy, né, embaixo. E o último episódio, depois que acaba toda a trama, aparece o title card com esse You're Gonna Carry That Weight, que é o mote, que é a lição do Cowboy Bebop. Você vai carregar esse peso do seu passado, né? E essa frase, esse textinho que está aqui, ele é relacionado... É uma referência a Beatles, exatamente, Vinícius, é uma referência a Beatles. Inclusive, é uma das coisas que eu deixei de lado de falar, mas já que você tocou, é uma referência, inclusive, a uma das últimas músicas dos Beatles, né? Que foi justamente depois disso que os Beatles se separaram
E aí acabou que aconteceu o que aconteceu, né? John Lennon e tal e tudo mais. Não tem problema, Amanda, fica à vontade. A casa é sua. E no caso, isso daqui que está escrito, né, a galera na internet, abençoada seja essa galera da internet. O João acabou de mostrar a abertura e vocês devem ter reparado que na abertura ao fundo fica passando umas coisas escritas, né? E durante o anime tem uns title cards, os interstícios do anime também aparecem algumas coisas com algumas coisas escritas. E é tudo como se fosse manifestos sobre o que é esse anime. Né? Então, é um anime que fica dizendo para você sobre o que ele é, de certa forma, estética. Né? E aí eles conseguiram, com muita paciência, pegar o que está escrito na abertura, lá no fundo, enquanto toca aquele musicão e tem aquela animação diferente, aquele esquema diferente de abertura, que já é um processo, já mostra para você o tanto de referência que essa porcaria vai ter. Né? Porque logo na abertura você tem uma opening com referência a seriados dos anos 70, principalmente 70 norte-americano, principalmente com essa música, né? Essa música de fundo do Seat Belts, que foi uma banda contratada especificamente para criar a trilha sonora do Cowboy Bebop. Por isso que eu falo que ela é um pouco diferente do que a gente costuma ver por aí, que é pegar um artista consagrado, alguma coisa assim do tipo, e fazer uma música padrão, né, da indústria de animação japonesa, né? Que é aquela coisinha do poperô de abertura japonês e tal, com a letrinha japonesa e tal, que eu adoro, inclusive. Um J-pop é sempre muito legal, um J-rock é sempre muito legal. Só que esses caras resolvem escolher uma banda de jazz bebop, né? Então, na própria abertura do anime, você já começa a ver o mar de referência que esse negócio vai acabar virando. E ao fundo deles, eles colocam, inclusive, né? Eles são bem explícitos em relação a isso, né? Que é que uma vez, eles colocam, inclusive, num tom de fábula, num tom fabular, né? Na cidade de Nova York, em 1941, que tinha um clube que abriu para a galera vir tocar à noite. E vale lembrar uma coisa aqui. Nos anos 40, anos 30, jazz era a música de preto e de favelado. Que quando tocava, ninguém ficava parado também. Porém, era um estigma social. A gente sabe que os Estados Unidos tinham uma segregação racial muito pesada e que só vai começar a diminuir a partir dos anos 60. Então, os clubes de jazz eram considerados, salvas devidas proporções, como se fossem os bailes funks de favela hoje em dia, aqui no Brasil. Eles tinham esse estigma social. Era um lugar que os brancos iam, mas eles iam sabendo que estavam entrando em território negro. Tá? Então, não é hoje em dia, quando alguém fala que gosta de jazz, é uma pessoa, nossa, ele é intelectual, ele gosta muito de jazz, nossa, inclusive diz as más línguas que tem um professor da Unesp de Araraquara que tem justamente essa postura de que jazz é muito inteligente, olha só como ele é intelectual, essa postura elitista, né, que às vezes as pessoas carregam com o jazz, quando na época que surge, né, o jazz, nos primeiros 50 anos do jazz, o jazz é um som que não é bem aceito pela sociedade, pela high society norte-americana, né? Pode falar, Marcelo? Não, eu só ia comentar que o professor já aposentou, já. Então tá bom. Tá livre. Vocês estão livres dessa... Eu vou passar um pano para esse professor, enfim, porque ele toca muito também, mas eu já toquei com ele já, inclusive. Enfim, inclusive eu estou substituindo ele, né? Mas o ponto, eu acho que não é só passando um pano assim pro. Ele entende bastante da história do jazz também, até porque ele dava aula de literatura norte-americana, então ele trabalhava até, né, com obras que dialogavam com essa com esse surgimento do jazz, até em relação com a comunidade negra norte-americana, etc. Ele entende bastante do assunto, né? Eu não quis dizer que ele é ignorante. Eu quis dizer só que quando a gente veio depois... É que nem...
eu vou ajudar o que eu quis dizer, tá? É a mesma história do metaleiro que fica dizendo que heavy metal é o melhor estilo do mundo, entendeu? É a mesma história. O cara esquece que o heavy metal surgiu por operários de fábrica que estavam entediados e putos lá, que foi o Black Sabbath e tal, tudo mais. O cara esquece isso, entendeu? O cara esquece que surgiu no meio do povo. A galera vai ficando velha, vai cristalizando demais, né? Os nossos gostos e a maneira como a gente acha que a arte devia ser, a gente começa a ficar olhando muito para o passado e esquece de perceber que tem coisas novas surgindo e que isso faz parte do desenvolvimento da cultura, enfim. Mais do que isso, a gente olha para o passado como uma idealização do que seria esse passado, né? E eu tô falando assim, tudo isso que eu tô falando como meia-culpa, tá? Porque eu já fui esse safado do metal, eu já fui esse safado do jazz, entende? Esse cara que pegava e falava, não, jazz, heavy metal são as melhores coisas do mundo, nada chega perto e tal, tudo mais, né? Ainda é as duas coisas que eu mais ouço, principalmente, mas vamos combinar que tem esse estigma de achar de que isso não é música de verdade. Essa ideia do de verdade sempre me pega da forma mais... sempre ativa um instinto primitivo em mim de querer dar um murro na cara da pessoa. E, continuando aqui, ele está dando essa ideia de que a galera ia, noite após noite, para esse clube, essa boate, o Miston's Playhouse, no Harlem, para fazer sessões de jazz. E aqui a gente está falando do jazz já como um estilo estabelecido, porque ele surge, eu vou falar mais à frente, no final do século XIX, começo do século XX. Então você já tem aí um bom tempo de jazz rolando nos Estados Unidos e no mundo como um todo, ao ponto de ser bastante já umas mecas de jazz, né? Aqui a gente já está falando de Nova York, então o jazz já tinha saído do seu berço e andado bastante, né? Ele já atravessou um continente inteiro praticamente. E aí a galera ia lá para fazer sessões de jazz para competirem um contra o outro. A galera mais jovem chegava lá para trazer uma nova ideia, né? E nessa nova ideia, trazendo essa novidade, que é o que a gente estava falando aqui agora, e o Fred estava falando, eles criaram um novo tipo de jazz, porque eles já estavam cansados do jazz que estava cristalizado ali. E aí surgiu o jazz bebop, né? Só que daí ele é engraçado que ele faz um paralelo com o surgimento do bebop com o surgimento da nave bebop, né? Que é, inclusive, o surgimento do anime Cowboy Bebop, que em 2071, no universo, um grupo de caçadores de recompensa, eles se reúnem na nave bebop e vão andar por aí sem medo de fazer coisas arriscadas. Eles devem criar novos sonhos, novos filmes, e aqui está usando filmes, né, no caso, ao quebrar estilos tradicionais. O trabalho, que se torna um gênero por si só, é chamado de Cowboy Bebop. Então, a gente está... Isso daqui é quase que um manifesto do próprio Watanabe sobre o que ele está querendo falar e mostrar com o Cowboy Bebop. Ele está querendo dizer que é meio Camões isso daqui, né? Cessem do sábio grego e do troiano, as navegações que fizeram. Ele falou, não, para que tudo fizeram até hoje das coisas, que eu estou apresentando um novo negócio. Eu estou apresentando um negócio que é um gênero por si só. Gente, ele meio que já sabe o que ele está fazendo, né? Eu não sei se é a sua leitura, Pedro, mas eu acho que é um pouco até audaz dele dizer que é um gênero próprio, né? Porque, enfim, é difícil você fazer essa afirmação de que o Cowboy Bebop é um gênero por si próprio, né? Ainda que ele, com certeza, é um gênero muito híbrido, né? É uma produção extremamente híbrida, né? Enfim. Não, eu não entendo de forma literal o que ele está falando aqui e tal. Eu entendo mais como uma provocação, entendeu? Aquela pegada assim do tipo, galera, sai da frente que atrás vem gente, entendeu? Eu tô chegando, olha só o meu bagulho, entende? Ele tá pagando de fera aqui. Que é uma coisa que ele vai fazer também, porque as principais obras dele, aí eu chamo mais atenção pro bebop mesmo, e pro Samurai Champloo, que o João adora pra caramba. As duas obras, elas seguem essa mesma linha de misturar uma cacetada de referência,
muita coisa colocada e muito intelectual, né? Então ele parte daquele princípio do estudioso de artes, do cara que tem muitas referências. Não, De forma semelhante. Fala, João, fala. Se eu puder até agregar, é muito interessante a gente citar as duas, porque as duas ele tá pegando gêneros musicais para compor a trilha sonora, para compor a estética, que eram considerados movimentos periféricos no seu momento de origem. Você pega tipo jazz mesmo, bebop, que era essa música periférica do movimento negro, que não tinha todo o respeito até, né, a questão da indústria cultural vir absorver o gênero, e o próprio hip hop que a gente vê em Samurai Champloo, que era um gênero musical periférico, feito por pessoas negras, né, que viviam ali no Brooklyn, naquela decadência dos Estados Unidos, que foi a maneira deles buscarem se manifestar musicalmente, né? É interessante ele fazer esse diálogo de dois movimentos musicais dentro das duas obras, inclusive, que a gente pode vir a chamar como as mais icônicas que ele produziu até agora. Não, e não só isso, mostra também que ele tem um bom conhecimento da própria história da música negra, porque a ideia do Samurai Champloo, que é infelizmente a gente não vai poder falar muito dele aqui, porque também é genial do começo ao fim. O Samurai Champloo, ele é uma história de samurais, mas a trilha sonora dele é baseada em hip hop. E é hip hop, né? The Way of the Samurai e tal. E é super estilizado, super cool. Inclusive, é uma coisa muito interessante dele, porque quando a gente vê outros autores, né? Você pega, por exemplo, o Toriyama. É que eu tô com um negócio aqui no PC aberto do Dragon Ball aqui, eu tô vendo, mas você pega o Toriyama e você pega duas obras diferentes dele, Dragon Ball e aquela da robozinha lá, a Kanye, a Lani, robozinha. Dr. Slump. Isso, Dr. Slump. Você vê que o design dos personagens é praticamente o mesmo. Tanto que os dois podem ficar no mesmo universo. Mas quando você tem o Watanabe, você percebe que ele consegue fazer designers muito mais variados. Ainda que você tem lá o personagem principal do Samurai Champloo, lembra o Spike, ele lembra o Spike por ter um cabelo Black Power, não por ter um design muito semelhante, entende? Por quê? E por que eu estou falando que ele mostra também bom conhecimento cultural, assim? O movimento hip hop, ele se pauta e se baseia para fazer os seus samples, principalmente na música negra norte-americana do começo do século XX, principalmente blues e jazz. Então, são coisas que parecem que não estão relacionadas, mas quando a gente vai ver pelas referências que ele constrói e pela história que ele está pegando, a história física mesmo, a história real, nossa, faz muito sentido, porque no primeiro momento a gente pensa, nossa, que louco, tanta coisa tão diferente juntada, mas quando a gente começa a ver de mais próximo, a gente vê que isso é um pouco até, nossa, mesmo, se você vai puxando o fio disso daqui, você vai chegando lá. Por exemplo, tem um documentário da Netflix, que é uma série de documentário da Netflix, que é bem interessante, que é sobre a história do hip hop. É bem legal. E eles vão atrás disso daí. Eu vi esse documentário principalmente para o meu mestrado, porque eu cheguei a flertar com isso um pouco, na hora que eu estava trabalhando com o Cyberpunk. E nesse documentário, eles explicam que os DJs, né, que é uma coisa que muita gente tem preconceito, né, porque eles fazem samples, então tem muita gente que fala, eles não fazem música mesmo, e eu já fui esse babaca, inclusive, tá, gente? Porque eu tenho um amigo DJ e eu já tive altas discussões com ele sobre isso, e ele falando, eu falo, essa questão de que a galera que fazia os samples, eles iam, a volta e meia tinha grandes vendas de disco em Nova York, em grandes salões, e eram discos antigos, e geralmente eram discos de jazz e de blues, de artistas desconhecidos e tal, ou que até então eram desconhecidos ou estavam esquecidos, e essa galera, os DJs, eles iam garimpar nesses lugares. Então, a grande rivalidade que existia entre os DJs era pegar os discos que mais ninguém teria para eles conseguirem fazer os samples que mais ninguém conseguiria fazer. Então, a própria cultura hip hop, ela vai se alimentar demais dessa cultura de jazz e blues do início do século XX. E isso é muito interessante, porque no final das contas, o próprio Watanabe vai fazer isso
utilizando o Samurai Champloo e o Cowboy Bebop, que são duas obras que você pega e pensa assim, eles vão dialogar de que forma? Além do autor. Não, elas dialogam de forma muito ampla, inclusive em temas e a forma que eles trabalham. Pode falar, Fred. Eu ia comentar até que isso faz muito sentido para a ficção científica, né? Se a gente pensar que a ficção científica ela vai transformar esse processo de se relacionar com a arte de uma maneira mais, digamos assim, mais fácil acesso devido à internet, devido ao computador, etc, etc. Então, a gente consegue recortar pedaços, acoplar, grudar, juntar, transformar num novo negócio a partir de pedaços, que é o próprio Frankenstein. Ele é uma junção de diversos pedaços que viram um novo ser, né? Isso já está na origem da ficção científica. Então, essa capacidade que a gente tem de transformar a realidade também é uma capacidade de transformar a arte, né? Sim. De pegar a arte, recortar ela, etc, etc. Eu ia citar como exemplo, até falei na aula de poesia essa semana, porque estava falando sobre esse processo de sample. Tem um compositor brasileiro que ele não é muito conhecido, que é o Arthur Verocai, que ele explodiu, ficou extremamente conhecido por causa do Vaporwave, no Japão, por exemplo, em outros lugares. Então a galera pegou, sampleou ele e saiu colocando o Arthur Verocai em um monte de obra de Vaporwave na internet, e ele estourou, ficou conhecido em vários lugares, né? Ainda que no Brasil ele não seja tão conhecido até hoje, né? Enfim. Então, cara, é engraçado. Uma coisa que lembra, no caso, é o Chico Mendes, né? Que é um músico de jazz, que morreu agora recentemente, que é talvez o músico brasileiro mais conhecido no mundo, mas que aqui no Brasil mesmo a gente conhece bem pouco. Na verdade, tem muita gente que conheceu o Chico Mendes por conta do Black Eyed Peas. Quando eles gravaram com o Chico Mendes, pensaram, quem é esse Brasil? Quem é esse senhor tocando piano com esses caras aí? E a galera tocando Jorge Benjor. Por que eles estão fazendo isso? Aí levanta que Chico Mendes, ele nada mais, nada menos que era amigo de Harrison Ford, era amigo de não sei um monte de gente, ganhou Grammy, ganhou não sei o que e tal, tudo mais, a gente não tinha a menor consciência disso aqui no Brasil, né? Pode passar, Fred. Bom, agora a gente vai ter que pegar e falar um pouquinho de história dos Estados Unidos, porque a gente precisa situar 4 elementos dos Estados Unidos que são fundamentais, da história norte-americana, que são fundamentais para a gente entender a miríade de influências que é Cowboy Bebop, né? Primeiro, eu vou por esse par, blues e o western, porque eles são dois que dialogam, né? Um surge no colo do outro, por assim dizer, ou mais ou menos ao mesmo tempo, né? Então, só para lembrar vocês, ou para quem não sabe com tanto assim, os Estados Unidos da América começou como uma colônia, como 13 colônias, né? Muito semelhante aqui no Brasil, por meio de Inglaterra e tudo mais. Passou-se um tempo, eles atingiram a independência e tal, essas coisas, que lutaram pela liberdade de todos os norte-americanos, o que foi um problema para os escravos na época, né? Porque os escravos ficaram pensando que, nossa, a terra da liberdade, mas a gente não está livre, né? E depois de um tempo, conforme foi passando, os Estados Unidos, ele meio que se dividiu economicamente entre o norte, que era mais industrializado, aqui eu estou fazendo um resumo do resumo do resumo, e o sul, que era agrário, né? E, consequentemente, esse sul agrário, ele tinha muitos e muitos escravos. Aqui, esse sul agrário dos Estados Unidos da América, como vocês podem perceber pelo nome de um dos principais estados, que é o estado da Louisiana, era território francês anteriormente. Tanto que Louisiana seria a terra de Luís, né? O Luizinho lá, aquele que perdeu a cabeça, né? Então, os escravos do sul dos Estados Unidos, eles não têm tanta origem nas colônias inglesas. E isso já é um ponto primeiro de ruptura com o que vai acontecer depois. Os escravos, norte-americanos, em sua maioria, eles vieram anteriormente das colônias francesas. Então, eram escravos que falavam francês.
O sul dos Estados Unidos era um lugar de França durante muito tempo, né? E aí depois você teve a compra dos Estados Unidos pelo território e tal, e passou a ser dos Estados Unidos, e os escravos já falavam inglês e tal, só que as bases religiosas eram das colônias francesas. Nesse sincretismo, você vai ter, assim como a gente tem a criação do candomblé aqui no Brasil, e da Umbanda, que é a mistura do espiritismo com as religiões de matriz africana, você vai ter nos Estados Unidos a santeria, que é uma versão de uma Umbanda norte-americana, por assim dizer, o voodoo, no caso, e essas outras religiões que, quando a gente vê em filme, a gente percebe muita similaridade com Umbanda, né, com Macumba, mas a gente percebe que não é a mesma coisa ao mesmo tempo, né? É diferente, same, but different, but still same, entende? E aí vai tendo essas primeiras rusgas entre a comunidade norte-americana escrava, que vai contribuir ali do sul dos Estados Unidos para o processo de revolta, né? E a sociedade escravocrata norte-americana, né? Então, a gente está falando ali que o blues e o western, o cenário principal deles, em que eles surgem como modo de vida, é dos Estados Confederados, que é quando você teve a Guerra de Secessão dos Estados Unidos, a Guerra Civil, né? Que se dividiu entre o Norte e o Sul, que o Sul defendia basicamente a manutenção do modo de vida sulista, que era a escravidão, e a galera do Norte que estava contra a escravidão, também por motivos financeiros. Nunca vamos pensar que era por motivo humanitário, pelo amor de Deus, né? A gente está lidando com seres humanos, e seres humanos eles pensam primeiro no direito, depois no dinheiro, depois no humano, né? A treta era justamente essa. Inclusive, apesar de ter o racismo e tal, o principal argumento, assim como aqui no Brasil foi na época, e assim como é até hoje, né? O principal argumento para a não abolição da escravidão nos Estados Unidos era que ia ter uma quebradeira na economia. Foda, né? Ia ter uma quebradeira na economia, gente, pelo amor de Deus. A gente vai ter que começar a pagar esse povo. Se pagar esse povo, a gente vai ter que quebrar. A gente vai quebrar. Vai dar direito para essa galera? A gente vai quebrar. No final das contas, eles estavam certos, porque tem, sim, eles realmente quebraram. Você tem a abolição da escravidão e essa galera quebra. Essa galera acaba se ferrando. Eles perdem a mão de obra deles, não tem uma reposição dessa mão de obra, e você tem, até hoje, né, tirando alguns estados que ficaram mais brancos, né, tipo Flórida ou Texas e tal, mas quando você vai ver, assim, você tem uma grande merda e desastre norte-americano, um lugar que demora muito para ser reconstruído é justamente o sul dos Estados Unidos, esses estados mais negros, né? Tanto que, se a gente for lembrar do evento do Katrina, né, que eu acho que tem quase 20 anos o Katrina, se não tiver 20 anos já, até hoje você tem problemas de reconstrução do Katrina, e onde que o Katrina principalmente passou foi pelos estados majoritariamente negros norte-americanos, né? Que aí, no caso, é aquela região de Nova Orleans, né? O New Orleans, que é a capital da Louisiana, que é um dos estados confederados. Então, esse sul dos Estados Unidos é um sul muito místico, tá? De todas as terras norte-americanas, o sul é o mais místico e talvez onde você teve mais sincretismo de culturas que se odiavam, por assim dizer, ou de povos que ficavam competindo pelo espaço. Então, você tem a origem nesses estados, tá? Pelos estados confederados, em termos de cenário. É por isso que em Red Dead Redemption a gente vê, basicamente, a maior parte dos cenários são cenários pantanosos ou desérticos, né? Porque é justamente essa região do sul dos Estados Unidos, tá? Inclusive, você tem no Red Dead Redemption 2, né? Eu acho muito legal que a gente enrola a língua para falar Red Dead Redemption, aí no final a gente fala 2. O 2, né? Ele tem, inclusive, uma imitação de Nova Orleans, você tem uma imitação de cidades históricas norte-americanas ali, né? Dessa época.
E, evidentemente, a raiz do blues é a raiz religiosa e negra pós-escravidão, tá? O blues ele só vai ter lugar para crescer a partir do momento que o negro sai da senzala e vai direto para a favela. Isso daí eu sei que nos Estados Unidos não tem favela, e senzala também é um conceito mais brasileiro, mas é para dar essa ideia de que o cara sai da escravidão e vai para a pobreza. Você tem a abolição da escravidão, assim como aqui no Brasil teve, mas só deixou o leigo livre para se ferrar, basicamente. Porque se ele estava mal como escravo, ele também está mal agora que ele está livre. Não melhorou a situação dele, né? A economia foi quebrada e os problemas sociais acabam se aumentando. Inclusive, os negros eles vão se juntando em pequenas comunidades de pau a pique, assim, de casas bem precárias, que é justamente nesses contextos, nesses bares só para negros, que a galera com o violãozinho vai juntar e vai começar a ter a criação do blues. Vale lembrar também que violão, assim como no Brasil nessa época, era considerado um instrumento vulgar, era considerado um instrumento do povo. Então, um instrumento que não deveria ser utilizado pelas grandes camadas sociais, né? Aqui, puxando um pouco de mal de professor de literatura de ensino médio, né? Aqui a gente pode ver isso dialogando com essa ideia no Triste Fim de Policarpo Quaresma. Uma das primeiras coisas que ele tenta fazer para valorizar a cultura brasileira na época é justamente aprender a tocar violão ao invés de aprender a tocar piano. Porque, no caso, o violão era um instrumento popular das camadas sociais mais pobres e que ele entendia que era um instrumento do brasileiro e não o piano, esse instrumento das altas sociedades, né? A mesma coisa vai acontecer no blues. Esse violão, até porque o violão também é um instrumento portátil, você consegue levar de um lado para o outro, coisa que é um pouco difícil de fazer com o piano, né? A gente vai precisar da invenção do teclado e mais principalmente da guitarra nos anos 80 para a gente conseguir ter um piano para levar de um lado para o outro, e ainda assim com sérias limitações orçamentárias, para justamente você ter essa portabilidade desse instrumento. Então, o blues ele vai surgir nas camadas sociais pobres da comunidade negra, justamente com essa ideia de cantar as mazelas, as tristezas. Assim como o samba aqui no Brasil surge com coisas muito tristes, como Cartola, Bezerra da Silva, e cantar as mazelas da população negra, que se ferra bastante, o blues vai ter a mesma importância para os Estados Unidos. Daí, inclusive, o nome, talvez aqui esteja chovendo no molhado, né, por conta da galera que está aqui, que eu sei que a maioria, se não todos aqui sabem, mas blues significa tristeza, basicamente, né? Estou me sentindo meio blue, estou me sentindo meio azul, eu estou triste, mas bem triste, aquela tristeza profunda, meio de lago calmo, sabe? Aquela tristeza que você sente ao olhar um lago calmo. É mais ou menos essa ideia do blues, aquela tristeza profunda. Por isso que as músicas de blues, elas são bastante sofridas. Se a gente for pensar no como os caras cantam, é bastante sofrido. E é interessante que o blues ele também surge na contramão dessas complexidades do piano e das músicas mais eruditas, por ser de uma estrutura simples. A gente consegue identificar músicas de blues assim que a gente começa a ouvir. Quer dizer, no comecinho do blues, claro que você tem o Robert Johnson, que vai ser o principal, que é o carinha aí da foto, que vai ser o principal cara por solidificar o blues, o estilo do blues nos Estados Unidos, né? Porém, se você pega recordings, gravações iniciais do blues, lá no comecinho do blues, vocês vão perceber que ele lembra muito big bands jazz. Então, o jazz que depois vai se desprender do blues, que ele vem do blues, né? Ele é um ritmo urbano que vem do blues, que é esse ritmo mais rural. Você vai ter um desprendimento da raiz do jazz e aí a solidificação desse estilo do blues, que é essa estrutura simples, que é essa pegada do tan, tan, dan, 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 esse negócio ritmado desse jeito,
e com o canto responsável, que seria uma tradução que eu não sabia que tinha essa tradução, que é o call and response, que alguém fala uma frase e aí um coro responde essa frase. Isso vem principalmente da música negra norte-americana que era feita nas igrejas. Fala, Fred. Eu ia falar que a estrutura também é simples no sentido de como existe a progressão harmônica, né? Geralmente ele segue um padrão que a gente vai se repetindo muito depois no jazz. Né? O Miles Davis vai explorar, por exemplo, esse tipo de padrão de estrutura, né? De tema da música repetidamente, né? Então você tem lá a abertura da música com quatro compassos, você tem 4 compassos com desenvolvimento, que vai enfim, né, para o quarto acorde da harmonia. Aí depois você entra nessa tensão e volta para a resolução no 1, e fica nessa repetição, né, sistemática de 12 ou 16 compassos, enfim, que é algo que deixa fácil da gente entender aonde está chegando, aonde vai, a nossa expectativa a gente já imagina onde que essa música vai chegar com a harmonia, com a melodia, enfim. Sim, é porque justamente essa música ela não tem a ideia de ser uma virtuose, né? Ela não tem uma ideia de ser uma virtuose, mas de comunicar esse sentimento de blues, esse sentimento de perda. Então, tanto que se você for pegar as letras de blues como um todo, assim, em sua maioria, é o equivalente ao sertanejo, né? É saudade de alguma coisa, um chifre ou um abandono que ele tomou, por conta da tristeza inerente do estilo, tá? O vocal é sofrido, é bastante sofrido, assim como o nosso sertanejo aqui, né? E então você também tem essa ideia do canto responsável, que alguém responde. Essa resposta, como o Fred falou que vai voltar sempre, ela também pode ser de instrumento, tá? Então o cara toca uma frase musical, o outro responde com outra frase musical. É daí que começam a surgir os duelos, digamos assim, de guitarra, os duelos instrumentais, em que um músico toca uma frase, o outro músico toca outra frase, aí o outro vai lá e toca outra frase, e eles ficam disputando e vendo se um completa o outro, né? Criando as suas sessões, as suas jam, né? Que é como o povo fala, que vai criando uma música ali no improviso, na ideia de resposta e tal. Tanto que existe a ideia de que tanto o blues quanto o jazz, se você ouve ao vivo uma versão, você nunca mais vai ouvir aquela mesma versão daquela música. Porque o grau de improviso é muito grande, porque eles têm uma base, uma caminha muito boa para você poder criar bastante o improviso, né? E falei aqui que o blues ele só vai atingir o grande público depois dos anos 1940 nos Estados Unidos. Justamente porque grupos de jazz vão começar a resgatar a galera do blues, que é um ritmo que já surge estigmatizado, justamente porque ele surge logo depois do fim da escravidão, que é também para onde vai essa galera. É uma coisa que, quando vai falar de western, é importante a gente falar que tem... Eu vou dizer que são 2 grandes fases do western, tá, no cinema. A primeira fase do western, a história de faroeste, é aquela história da fronteira, tá? Da fronteira inexplorada, da fronteira perigosa, da fronteira maluca, que ninguém sabe o que tem. Porque aqui cabe outro elemento. Depois de 1860, os Estados Unidos ele praticamente não tinha a costa oeste, né? Onde a Califórnia, esses lugares aí, era tudo território México, é tudo território mexicano. Era território de outro, ou índio também, no caso das grandes nações indígenas que existiam, em sua maioria, ali no sul dos Estados Unidos, né? Os Apaches, tudo que virou nome de arma norte-americana era tribo indígena antes, né? Apache, Comanche, o tal dos redneck, eles vão surgir a partir daí, ali no sul dos Estados Unidos também. Mas essa galera, ela tem primeiro uma cultura latina, uma cultura... França também é latino, mas peronomútil, né? Você tem uma cultura latina muito mais forte, muito a mais América Latina, por assim dizer mesmo, né?
e você tem uma necessidade de expansão dos Estados Unidos para a costa oeste, para tentar pegar o continente como um todo. E aí você tem a corrida do ouro norte-americana, que é uma expansão instantânea, desenfreada para os estados norte-americanos à esquerda, né, para o oeste. E daí você surge as histórias de western tradicionais, iniciantes, lá do começo do cinema, que é a história do cavaleiro, do cowboy branco, mocinho, que luta contra os bandidos índios, os bandidos de diligência, essa galera lá que tem quase nenhuma lei no lugar, é um oeste selvagem, místico, que ninguém consegue saber direito onde estão as coisas, onde começa a terra do branco, onde começa a terra do índio. O índio vem, você pode estar lá no meio, ele vem saquear tudo você, porque eles são selvagens e tal. E esse ambiente de deserto, completamente inóspito, completamente destrutivo, sem água por perto, sem nada. Esse lugar é o lugar exótico, que é o que vai ajudar no surgimento da ficção científica exploratória. A ficção científica exploratória, ela tem muito dessa ideia de exploração de lugares que a gente nunca viu. Explorar um outro planeta, explorar um outro continente novo perdido, ou então justamente explorar essa ideia do oeste norte-americano, que era uma terra que ninguém conhecia. E aqui vale um parênteses: durante muitos e muitos e muitos anos, a Califórnia era considerada uma ilha a oeste dos Estados Unidos. Eles não era considerado parte do continente. Eles achavam que era uma ilha. Inclusive, muita gente já disse que a Califórnia é uma ilha perfeita. O nome, inclusive, Califórnia, ele pega essa ideia de perfeição também. Foi dado por um espanhol há muitos e muitos anos atrás, antes mesmo de todo esse processo, né? Então, era um lugar misterioso. Era um lugar que ninguém conhecia. E por conta... E aí, depois disso, depois que você passa pelo cinema noir, inclusive, e pelas histórias de samurai do cinema japonês que começa a surgir no Japão lá nos anos 60 e tal, você tem uma influência inspirados pelos western, você tem uma volta para os Estados Unidos, que seria a segunda fase de western, que é aquela que a gente hoje em dia se acostumou a consagrar e chamar de western, que é o tal do western spaghetti, que era principalmente feito por diretores italianos, tipo Sergio Leone, que depois o Fred vai explorar um pouco mais isso daí, ele vai falar com mais certeza, mas é a visão do Clint Eastwood, é quando o Clint Eastwood faz a sua carreira como o cara do faroeste, né? Com os personagens dele, The Good, The Bad, The Ugly, A Bunch of Fistful of Dollars, enfim, aqueles filmes de faroeste mais clássicos que vai ser o que vai ser homenageado e parodiado com bastante frequência. Se vocês assistiram, uns anos atrás, um filme horrível do oh, meu Deus, qual que é o nome do rapaz lá que o Tim Burton tem tesão? O Johnny Depp. O Johnny Depp tem Você vai comentar sobre Deadman? Oi? Deadman, do autor que parece o David Lynch? Não, eu vou falar do Lone Ranger. Nossa, ele tem um filme muito bom de faroeste, mas comente o seu primeiro, depois eu agrego. Não, então, eu ia falar do Lone Ranger, que o Lone Ranger, que é um filme que saiu aí do Johnny Depp há uns anos atrás, tem um outro ator famoso também ali, que eu acho que é o cara que fez Sonic, inclusive, que ele é o Lone Ranger. O Johnny Depp, ele faz o índio, que se chama Tonto, né? E esse índio é aquele índio estereótipo, mim não fazer, mim não sei o que lá, aquela ideia do índio norte-americano de cocar e tal, vem desse personagem. E esse Lone Ranger é um personagem que surge na época, foi um personagem de quadrinhos e filmes e tal, ele surge na época dessa ideia de que o homem branco, o cavaleiro branco, faroeste, vai explorar uma terra inóspita e lidando contra o mal. Daí o nome Lone, né, que é solitário, e o Ranger, que é o cara que vai fazer a lei disso daí. Ele era a lei do lugar, ele tem um distintivo de xerife e tal, tudo mais. E o Tonto é o índio, seu fiel escudeiro,
que é, inclusive, no filme, interpretado pelo Johnny Depp de uma forma extremamente grotesca, que é um filme péssimo, inclusive. Fica aqui a recomendação para vocês verem essa porcaria. Eu vou recomendar um que é muito boa a ideia também, para pegar até a própria ideia do Deadman's Walk, né? Que é o filme chamado Deadman. Deixa eu só pegar o nome do diretor aqui, ele é bem famoso. Ele sempre que eu falo desse filme, eu lembro do David Lynch, porque eles têm quase o mesmo cabelo. Um segundo. Que é do... Cadê o diretor, senhor? Um segundo, gente. Jim Jarmusch, isso, muito obrigado. Que o Johnny Depp faz o Lord Byron, né, se tornar um personagem no faroeste, né, então é como se aquele cenário de western na qual o Johnny Depp está interpretando o Lord Byron fosse o purgatório, né, e o filme aproveita para fazer esses comentários sobre a questão da estereotipação da indígena, ao mesmo tempo, né, agregando detalhes, ele usa muito, né, de nativos que sobreviveram, né, herdeiros aí dessas tribos ao longo do filme. Fica uma recomendação boa sobre, né, que carrega até o próprio nome que o Pedro está explorando, que é o Deadman's Walk, que fica muito famoso também ao longo do cinema, principalmente daquelas cenas, né, que vão ser popularizadas principalmente no final de Fallout 1, no final de Fallout 2, no final da série de Fallout, né, que se tem o início ali no filme chamado Rastros de Ódio, né, o The Searchers, que é a ideia, né, daquele homem que já se desapegou da própria humanidade, se desapegou, né, vive esses desafetos e tem aquela caminhada solitária rumo ao deserto, porque é ali que ele reside, né, aquele homem solitário, desgastado pelas angústias, pelas tristezas e pelos desafios que foram colocados sobre ele dentro dessa trajetória, né, e é uma coisa que o cinema faz referências e inferências infinitas desde que foi iniciada essa convenção também. Fica a recomendação, Deadman, gente, vale a pena dar aquela assistida, e o nome do diretor está aí no próprio chat para vocês. E, no caso, o que o João já começou a falar, que é o Deadman's Walk, que seria a caminhada do homem morto, né? Que seria uma caminhada suicida, ou então a caminhada de um homem que já morreu. É um vivo morto, tá? Não um morto-vivo, mas alguém que está vivo e morreu em vida. Tá? É que é o seguinte, quando você tem a primeira leva de western, que é no começo do século XX, você tem aquela ideia de cinema heróico, de você passar a ideia de que o cowboy de fronteira é um herói que está desbravando uma terra inóspita, e ele está levando a civilização até aquela terra inóspita. A segunda pegada de western, que é a que o João está levantando, já traz uma ideia mais realista e menos idealizada da ideia do cowboy. Na verdade, a idealização ela vai para o oposto, né? Ela vai de que o cowboy, os personagens principais de western, eles geralmente já morreram. Eles carregam um passado muito dolorido. Seja a morte de um parceiro, seja a morte da família. Isso é uma coisa que é explorada no Red Dead Redemption, inclusive, né, no primeiro jogo, que é o que acontece, e no segundo também, né, no final das contas, porque todos eles têm um passado muito um passado distópico, né, vou pôr assim, ou disfórico, né, não faz sentido ser passado distópico, acho que não tem como fazer isso. Mas, tem como ser um passado utópico, tem como ser um Tem sim. Tem sim, tem razão, Fred. Mas, enfim, todos eles têm um passado do qual eles carregam um peso gigantesco, tá? É um peso imenso, é uma morte que eles carregam consigo. Geralmente, esse personagem de cowboy, ele não esteve do lado certo da guerra. Tá? Quando eu falo lado certo da guerra, é a guerra civil norte-americana, do lado dos confederados e do lado dos... Qual que é o lado do Lincoln? Esqueci o nome do lado do Lincoln. Não são os Nossa, esqueci também. São os Não confederados. Federalistas. Isso, federalistas, perdão. Os federalistas. Eles estiveram, praticamente todos eles estiveram do lado dos confederados. Ou seja, eles já vivem em vergonha porque eles já perderam uma guerra. E nesse processo de guerra, como eles eram da galera destrutiva, né, da galera racista,
acabou perdendo, mais do que a guerra, perdeu a própria honra, perdeu a própria, os próprios motivos pelos quais se mantém vivo ou se mantinha vivo. Então, essa ideia desse cowboy, desse catador de recompensa, desse cara que ele exerce a lei, mas não exerce tanto a lei, ou então é aquele bandido ambíguo, é aquele bandido que faz as coisas certas de vez em quando e tudo mais. Ou seja, o código moral dessa galera não importa se você é cristão, não importa se você está dentro da lei, não importa se você está fora da lei, é um código moral não dito, mas que obriga eles a saírem daquela idealização cristã, aquela idealização de que você tem algo além. Não, você vai ter uma ideia de duelo, uma ideia de que você vai ter que colocar eles em pé de igualdade, de certa forma, né? Os famosos standoffs, que daqui a pouco o Fred vai falar com mais detalhes, né? Os famosos standoffs, né? Que um fica olhando para o outro, esperando o outro sacar a arma, né? Pegar a arma do coldre e atirar no outro. E aquela violência toda do Oeste Selvagem que eles falam, que também cabe aqui um disclaimer, é também uma idealização. Os documentos históricos apontam que o Oeste Selvagem não era tão selvagem quanto apontam, né? Essa ideia de que todo mundo no Oeste Selvagem tinha uma arma é meio lenda. E se tinha uma arma, não usava sempre. E se usasse sempre, ele não entrava no salão com armas, né? Não tinha essa coisa. Você tinha, sim, uma ordem muito bem estabelecida no Oeste Selvagem. Só que se você tem uma ordem muito bem estabelecida, nos filmes você não tem filme, né? Então você precisa da galera sendo mais agressiva, mais violenta e tal. E aqui cabe também uma crítica e uma espécie de correção que o Jordan Peele vai fazer em Nope, né, que é o mais filme recente dele, o Não, Não Olhe, que aqui é um western, apesar de ser um filme de terror sobre alienígena, é um western, ele é baseado num western, porque ele vem corrigir, e ele levanta um ponto para corrigir uma verdade histórica, que você não tem cowboys negros nos filmes de western. Não tem. E, historicamente falando, é muito provável que a maior parte dos cowboys, na época da exploração das fronteiras, eram negros. Porque essa galera que saiu da escravidão e não tinha mais o que fazer, ia para onde? Não ia ficar ali, sabe? Nessa terra cheia de racista e tal, tudo mais. Não, eles iam expandir para o oeste, onde ninguém mais está lá. Né? Então, a maior parte dos cowboys é apontado que provavelmente eram negros ou descendentes de índios. E a gente não vê isso tanto nos filmes de western, né? E o Jordan Peele, apesar de ser um western cinematográfico, vão assistir, gente, é outro caldeirão de referências, tá? Esse Nope, não olhe, se não assistiram ainda. Ele é uma homenagem aos filmes de cowboy, mas colocando um negro como um cowboy principal aí no caso da história, tá? Um cowboy que tenta matar, que tenta caçar alienígenas por meio de câmeras. É bem isso o filme, tá? E também é uma homenagem à carreira do Steven Spielberg, por algum motivo. Mas essa Dead Man's Walk é essa ideia de que praticamente todo e qualquer cowboy desses western que é puxado a partir dos anos 60, os western espaguete, cheio de vingança, cheio de sangue, e que é o que vai se convencionar por ser western, que é, inclusive, aquilo em que Logan se baseia para criar a atmosfera do homem morto andando, ou de uma caminhada sempre para a sua morte. Pode passar, Fred. Aí, um exemplo do Robert Johnson tocando Crossroad, né, que é uma das principais músicas de blues. Pode tocar aí, Fred, enquanto eu pego água.
nobody seem to know me. Everybody pass me by. The sun's going down, boy. Sun's gonna catch me here. You can run. Tell my friend boy Willie Brown. You can run. Tell my friend boy Willie Brown. Now that I'm standing at the crossroad, baby, I believe I'm sinking down. Apesar da Angelina Jolie ali no meio, né? o... Eu adoro também a edição feita diretamente do Media Player, né? Esses quadradinhos sumindo assim. Você percebe que a pessoa teve algum trabalho, né? Não muito bom, né? Mas o que eu ia falar é que esse vídeo também, além da música, mostra também um pouco do visual, onde que surge o blues, né? Que surge ali justamente nas beiras, nas margens do Mississippi, do rio Mississippi. É tanto que é por isso que é um rio que, inclusive, aparece com muita frequência ou é citado com muita frequência nos westerns, né? O Mississippi é um dos principais rios, é o principal rio, né, que corta o sul dos Estados Unidos, né? E é onde as comunidades negras vão morar e tudo mais, né? Aqui vale uma coisa que eu estava já falando, que é a ideia que o cowboy não é um cavaleiro cruzado, tá? Então, é que se faz muito essa associação, mas é uma associação equivocada. Principalmente quando a gente pensa no cowboy dessa segunda leva, oh, meu Deus, como é que fala? Quando volta, dessa segunda onda de filmes de western. Na primeira onda, ok, ele era lá em nome... O João vai falar um pouco depois do Destino Manifesto, coisa assim do tipo, tinha essa pegada do Destino Manifesto mesmo, que é que os Estados Unidos é a grande nação por Deus e tal, e ela merece todas as terras. Que vai levar ao excepcionalismo norte-americano, que eu depois vou comentar quando falar do Noir. Tá? Mas você tinha essa pegada principal... de propaganda mesmo. Ó, os índios são malucos, os índios são loucos, flecha, sabe? Não tem conversa com eles, são selvagens, precisamos educá-los. E essa é a ideia do cruzado. Se a gente for lembrar das cruzadas, do cavaleiro cruzado, ele é um cavaleiro cristão que ele está levando a civilização cristã aos infiéis, a galera que é uma bárbara, né? Aos islâmicos, que é uma galera louca, que também tem, curiosamente, se a gente for parar para pensar, olha só, todo mundo que a gente retrata de uma forma negativa, e que é um grupo, eles têm um grito completamente animalesco, né? Os índios têm E se a gente for pensar nos islâmicos, a gente tem que o povo fala. Né? É engraçado demais isso. Por que a gente coloca? Para desumanizar, evidentemente. Né? Você tem esse processo de desumanização do índio e desumanização do negro. Nos westerns mais recentes, né, a partir da década de 60, você tem esse rompimento com a ideia de cruzado para ir para a ideia de samurai. Porque justamente você tem o Kurosawa trazendo a ideia de histórias de samurais se baseando nos westerns iniciais, né? Ali nos anos 50, anos 60. Aí você tem um diretor italiano que vai pegar e ver esses filmes do Kurosawa e vai falar, não, pera lá, deixa eu fazer um bagulho aqui diferente que eu acho que vai ficar louco.
E aí, se baseando nessa ideia do cinema de samurai, ele vai criar praticamente toda a ideia do western moderno. Fala, Fred. Eu ia até, depois eu vou até dar essa linha, mas exatamente você já tocou no ponto que eu ia falar, que é o primeiro filme do Spaghetti Western que estourou e que fez muito sucesso, que é do Sergio Leone, né, que é o For a Fistful of Dollars, por um punhado de dólares, eu acho que é a tradução, né? Ele é inteiramente baseado num filme do Kurosawa, né, que é o Yojimbo, né? Então ele Até com literalmente... cartaz aí depois, inclusive. ele copiou, assim, é difícil falar copiou, né? Mas ele praticamente copiou o filme mesmo, né? E do Kurosawa, mas colocou numa pegada, né? Numa roupagem de western, né? Mas depois eu complemento. Ao ponto, não, e essa roupagem, essa cópia, ela é muito óbvia, assim, óbvia porque você tem, nos filmes do Kurosawa, esses filmes de samurai, você tem as ações em grupo, que é aquela ideia do exército de um homem só, que depois os filmes de ação eles vão assumir sempre, né? Vira uma convenção dos filmes de ação. Só que essa coisa do exército de um homem só, do samurai do exército de um homem só, olha que coisa louca, né? Ela vem daquela ideia do cinema noir, dos cinemas de detetive, que é um cara contra a corrupção do mundo todo e não consegue se livrar. Tem isso também. As histórias de samurai, elas são... não tem final feliz. É um samurai lutando pela sua honra. E a sua honra, o seu código de honra, é um código mortal. É um código que vai levá-lo à morte. Daí o Dead Man's Walk. Ou então ele já vive como um morto, né? No sentido de que escapou de uma morte impossível ou de que perdeu o que fazia ele estar vivo antes, o que valeria a pena que ele estava vivo. Então ele vai sempre um depois do outro. E aí você tem as cenas de ação de um exército de um homem só, que é o samurai, e o cowboy derrubando toda uma gangue inimiga, né, por meio do tiro e tal, e da luta de espada. E quando chega no principal, você tem o duelo. Na história de samurai, os dois olhando um para o outro com a espada, fazendo a posição, que era exatamente como aconteciam os duelos de samurai, inclusive, né? Mas geralmente se acabava em 2, 3 golpes, os duelos de samurai, não era uma luta que durava durante muito tempo, como a gente vê hoje em dia em animes, né? E filmes. Você vai ter o standoff dos cowboys, que é o duelo, que fica um encarando o outro, todo mundo observando ao redor, ninguém interferindo, e eles aqui com a mãozinha, né? Sempre tem a cena da mãozinha, deles mexendo o dedinho assim, antes de sacar a arma e dar o tiro no outro, né? Que inclusive eram tiros que geralmente não acabavam também em um tiro, né? Historicamente falando, como eles estavam... era justamente um duelo feito desse jeito, porque eles estavam numa distância muito grande para aquelas armas que eles tinham, né? Porque as armas deles, os revólveres de 6 balas, eles eram muito potentes, mas o que eles tinham de potência, eles não tinham de mira, né? Tanto que, geralmente, os cowboys, historicamente falando, eles vão carregar mais de uma arma. Eles vão carregar um revólver para uso rápido, para uso de perto, e um rifle. Que, geralmente, esse rifle é uma herança da época da guerra. Porque ele carrega esse rifle da guerra, né? E da guerra que ele perdeu. E a mesma coisa vai acontecer com o samurai, que é a espada que é passada de geração em geração em geração. Então, é uma memória. De novo, ali em cima, você vai carregar esse peso. Esse peso da memória você carrega na sua arma, na sua alma, no seu andar, no seu cavalo, nessas coisas. Assim como, até, claro, de uma maneira bem diferente, no Star Wars, o Luke Skywalker vai herdar o sábio de luz do Anakin. Não é nem um pouco diferente. Não é nenhum, é exatamente a mesma coisa. É diferente só a roupagem, né? Porque, no final das contas, o Star Wars vai ser uma declaração de que todas essas coisas estão juntas, né? É samurai, é duelo, porque o Han Solo a cena do Han Solo
no bar lá de quem atirou primeiro ali naquele filme. Né? Quem que atirou primeiro? Isso daí é cena de saloon de western. E, ao mesmo tempo, você vai ter os duelos, as lutas de sabre de luz. Ó, vou falar um negócio aqui, tá? Não me entendam mal. É uma porcaria aquelas lutas dos primeiros filmes, tá? Mas eu sei, são limitações técnicas. Mas por serem porcaria por limitações técnicas, elas são muito mais próximas do como seriam os duelos de samurai mesmo, do que as ações de lutas de sabre de luz hoje em dia, que é uma coisa muito mais cinematográfica. Então, realmente seria o Darth Vader e o Obi-Wan, um olhando para o outro com a espada em riste, esperando uma vacilação do outro para dar um golpe. Ou então partindo e dando 2, 3 trocas de golpe, parando. E olhando um para o outro. Eram cenas tensas, não frenéticas, né? As frenéticas, elas aconteciam quando você tinha que matar um monte de gente de uma vez. Que nem acontece em tudo quanto é filme de ação também, né? Você ia falar mais coisa, Fred? Não. Não? Então, por enquanto, pode passar. Tá, rapidinho. Porque daí os caras vão falar. Só para terminar de falar uma coisa aqui que eu estava esquecendo. Essa oposição do cruzado também serve para dizer que eles não seguem os cowboys, apesar de estarem no mundo cristão, apesar de viverem e falarem de Deus e falarem dessas coisas, é perceptível que o código moral deles não é o cristão, de forma alguma, tá? É um sincretismo da necessidade, é um código de conduta muito mais prático, porque eles estão no meio do deserto tendo que se alimentar de sangue de cobra, sabe? Eles estão no meio do deserto com aquela coisa na cabeça, com estranhos encontrando a qualquer lugar, que você nunca sabe qual vai ser a intenção desse estranho. Então, o cowboy do western, ele tem um código de conduta, um código moral que lembra o cristianismo, mas não é bem o cristianismo, tá? Lembra, mas você tem muita junção de cultura norte-americana, cultura dos índios norte-americanos, dos indígenas norte-americanos, dos povos originários norte-americanos e também da cultura negra, justamente pela prevalência da gaita triste, sempre que esses caras são presos, né? Eles não poderiam levar mais nada para a prisão, exceto sua gaita. Eles tocavam lá a sua gaita de notas longas e tristes para mostrar o blues, tá? E aí pode tocar o pau vocês dois aí agora. Bom, meus queridos, como até o próprio Pedro, né, chegou a comentar com vocês, a gente tem toda essa trajetória, essa mescla de referências, né, e que o Fred relembrou muito bem para a gente mostrar aqui visualmente para vocês que é esse diálogo direto, né, do cinema japonês, principalmente, né, aí no nome do senhor Kurosawa, que é considerado um dos grandes expoentes aí da indústria cinematográfica japonesa, que trabalhou aí com muito intensamente com a temática de samurais, mas também é válido a gente lembrar, né, que ele também tem um filme chamado High and Low, que ele também trabalha com o gênero noir. Então ele tocou, né, em todo esse diálogo, a gente vê essa troca de referências e inferências dentro do cinema aí do Kurosawa, que vai vir a influenciar no cinema italiano, né, especificamente aí tendo a manifestação do A Fistful of Dollars, né, da trilogia dos dólares, que vai ter como seu filme mais famoso o bom, o mal e o feio aí na tradução, né, para português. Então a gente já vê essas inferências e como que Cowboy Bebop, né, está sendo, sem Pedro... Rapidinho, são três filmes. O primeiro é o Fistful of Dollars. Aí o segundo é por uns dólares a mais, eu esqueci em inglês. Por um punhado de dólares, por uns dólares a mais, e o terceiro é o The Good, The Bad and The Ugly, né? Isso, exato. Isso. Que acaba sendo mais famoso, né? Que tem as cenas. Em português, a tradução é Três Homens em Conflito. Que é bom, inclusive, a tradução. É uma boa. Sim, ia ficar melhor do que The Good. Eu acho que, inclusive, é melhor do que The Good, The Bad and The Ugly. Pra te falar a real, tá? Porque assim, parece muito legal, porque é em inglês, né? The Good, The Bad and The Ugly. Mas você pega e vai traduzir, né? O bom, o mal e o feio. Parece filme do Didi. Então, eu acho que o nome é italiano, né? O original. Eu não sei. É verdade. Aí parece mais chique mesmo. Aí parece mais show. O que eu ia buono, il brutto, il cattivo. Aí é legal. O que eu ia comentar, na verdade, é o visual do Clint Eastwood.
Esse é o visual que a gente cristalizou como visual do western, né? Esse é o visual do cowboy do western. E esse poncho aí, por exemplo, esse poncho que ele está usando é da galera que veio ali do México. É cultura mexicana. O chapéu que ele está utilizando não é um fedora, tá? É um chapéu diferente. Então não é um chapéu urbano, é um chapéu de cowboy. A arma é norte-americana. E tem um detalhe muito bom que perguntaram para o Clint Eastwood qual é a cor do poncho dele, né, do negócio aí, porque num filme da trilogia ele aparece preto e em outro filme aparece amarelo. E estavam apontando isso como um erro de congruência. E aí o Clint Eastwood respondeu que, na verdade, é o mesmo poncho que ele tinha em casa, mas que por fora é preto e por dentro é amarelo. Então, assim, o que o povo... Se vocês acham que, quando forem perceber isso daí, e achar, é um erro de continuidade, não é. É só aquelas jaquetas diferentes que de avesso é uma... Tipo o Will Smith em Fresh Prince of Bel-Air, que ele inverte a posição da jaqueta da escola lá. É a mesma história. Bom, meus queridos, então o Cowboy Bebop, né, vai ser esse cume aí, né, dessas inferências e referências estéticas de conteúdo, enquanto manifestação artística, dialogando diretamente com essa trajetória aí, né, da história do próprio cinema, e a gente mostrando, né, como exaltamos já ao longo de todas as outras obras que a gente vem falar, né, nesse diálogo de referências entre Ocidente e Oriente, como que o Japão vem absorver essas referências e manifestar também a sua autoria aí de originalidade. Pode passar, senhor Fred. Agora é contigo, meu querido. E assim, continuando essa ideia, se a gente pega essa proposta que está lá que o Pedro apresentou lá, que é o subtítulo que aparece no final, né, da série, né, de que o Cowboy Bebop seria esse gênero por si só novo, né? Ele está exatamente demonstrando essa intertextualidade que acontece que aconteceu no cinema entre o Japão e essas produções de western, com o Kurosawa sendo refletido em cima dos filmes do Leone. E aí depois a gente vai ter outros filmes também que vão se basear no Leone japoneses, como o Sukiyaki Western Jungle. Quem não assistiu, assista, é bem engraçado. Enfim, né? Eu dei de exemplo ali, né? Então, isso é uma demonstração estética do próprio fazer do Cowboy Bebop como uma produção de intertexto, né? Uma produção intertextual, né? Em que ela vai, de fato, misturar essa ideia do western, dessa expansão, né, que a gente comentou, só que para um outro nível, que é algo que a Sci-Fi faz, atualizar, né, esses motivos narrativos. Então, ao invés de a gente estar se expandindo para o oeste, a gente vai estar se expandindo para o espaço, para outros planetas, para asteroides, né, e por aí vai. Né? Então, o Pedro já tocou bastante, né, nesses pontos, eu vou passar eles de uma maneira um pouco rápida, mas que é interessante para a gente, mas que o ponto é exatamente os westerns, né, eles começam a surgir nesse começo do surgimento do western, exatamente como até uma propaganda nacionalista estadunidense, né, colocando os povos indígenas que moravam ali como pessoas naturalmente não civilizadas, desumanizadas, e que, portanto, esse cowboy, geralmente ele era o xerife nessas primeiras produções de western, ele era o xerife, né? Então, era o xerife que ia levar a lei para esses lugares afastados, né? Em que a lei ainda não chegava. Então, ele era, em si, uma representação, uma manifestação própria da democracia estadunidense, né? Então, é mesmo no sentido de valorizar essa nacionalidade estadunidense e a necessidade que eles tiveram em algum momento de conquistar essas terras, claro, para poderio próprio. Né? Lembrando de contexto histórico aqui, que a gente está lidando no surgimento do primeiro western, a gente está lidando ali com momentos pré-Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial está para estourar, e estoura, inclusive, com o westerns passando no cinema. E é muito interessante a gente falar do estouro da Primeira Guerra Mundial,
Porque a Primeira Guerra Mundial é praticamente motivada por arroubos nacionalistas e de que meu país tem um pau maior do que o seu, tá? Porque é a Alemanha tentando provar que é o melhor país do mundo, a Inglaterra tentando provar que é o melhor país do mundo, aí os Estados Unidos, por conta própria, tentando provar. Então, esse nacionalismo, ele, evidentemente, né, vem acompanhado de uma grande camada de xenofobia e doses generosas de racismo, né? E preconceito generalizado, porque se você tem, e é por isso que eu odeio nacionalismos e discursos nacionalistas, né? Se você tem essa valorização do ethos de uma nação, implicitamente você está tendo uma desvalorização de todas as outras, né? É que nem quando o cristão acaba dizendo que religiões existem várias, mas Deus só tem um. Pelo amor de Deus. Sabe? É a mesma. É o meu Deus, né? Exato, é o Deus dele. Exato, é o Deus dele. Todos os outros deuses é desse jeito. Vai, continua, Fred. Não, assim, e aí isso pra gente é importante para sci-fi, porque existe todo um modo de produção da ficção científica que eventualmente vai dominar em termos de produção mesmo, né? O imaginário da sci-fi, principalmente nos Estados Unidos, nessa época, com as ficções científicas de revistas, né? As pulp magazines, né? Que vão trazer esse motivo narrativo de uma maneira muito similar, né? Agora a gente precisa expandir para o espaço, a gente precisa ir conquistar terras lá longe. Tem aquele... Aí, claro, com a Guerra Fria, eventualmente vão ter os alienígenas comunistas que vão aparecer, eles são muito coletivizados e a gente precisa levar para eles os valores da liberdade estadunidense, na verdade, claro, imprimidos como se fosse a Terra inteira, né? Enfim. Então, esse motivo narrativo vai se repetir. E aí é claro que esse realismo do futuro que começa a ser especulado nessa hora, ele vai imaginar a tecnologia que pode ser desenvolvida, né, para um sentido bélico mesmo, no sentido de como a gente pode melhorar a nossa tecnologia para tornar essa dominação desses outros povos, dessas outras terras, desses outros territórios e etc., de uma maneira mais fácil para a gente, e com menos consequências para o nosso povo, né? Como a gente pode fazer isso de uma maneira, digamos assim, mais rápida, mais lucrativa, né? E por aí vai. Então, a tecnologia, ela vai ser especulada nesse sentido exatamente para como se fosse uma maneira de melhorar, de facilitar essa dominação, de facilitar a colonização, né? E aí, claro, a gente vai ver, geralmente, nos westerns, como um exemplo anterior, enfim, né, que se imagina no que aconteceu no passado, né, isso que eu quero dizer, não que aconteceu de fato o western no momento anterior, mas olhando para trás, falando, olha só, o cowboy vem, o xerife vem, ele tem uma arma, ele tem o rifle, ele tem uma pistola, ele tem algum aparato tecnológico que os indígenas são colocados eles estão com arcos, eles têm os machetes deles, eles têm as machadinhas, né, eles ainda não são tão civilizados, eles não são tão desenvolvidos quanto a nossa grandiosa nação. E é claro, como o Pedro já apontou, esse interesse pelo Oeste, que surge ali nos meados de 1800, são interesses puramente econômicos, né? É extremamente estratégico para os Estados Unidos ter um acesso para a costa oeste, né? Não ficar dependente de ter só essa costa leste, né? É extremamente lucrativo para eles a longo prazo poder comercializar usando toda a costa oeste, né? Não vai ter que passar por diversos pontos, é mais rápido, é mais barato, etc. Então, existe essa tentativa, ela é obviamente feita, né, como, claro, com desejos, com interesses econômicos por trás, né? Mas aí né, os Estados Unidos precisava criar e sustentar essa narrativa, né, para justificar essa expansão, né? E aí as ficções científicas que nascem disso, elas vão nascer também com motivos narrativos muito similares, né? Precisamos conquistar outros planetas que possuem minérios, etc, etc, né? E aí, claro, é descrito como se esse planeta fosse ocupado por alienígenas malvados que não são civilizados e os nossos heróis vão lá levar a democracia, os valores da liberdade, da lei, né? Os valores cristãos.
Exato, né? Também tem outra coisa, Fred, que também sempre me chama a atenção. O alienígena, ele sempre é uma raça, ele é sempre uma espécie que ou vai destruir a humanidade ou vai salvar a humanidade. Nunca tem... É raro você encontrar um alienígena que só quer ser jogador de futebol, sabe? Por exemplo. A mesma coisa acontece com o índio nos western. A maior parte dos índios, do jeito que você está falando, da mesma jeito que você está falando, ou ele é uma fonte do desconhecido, da selvageria e da desgraça e do que não queremos, ou ele é uma fonte de sabedoria intocada que nós ocidentais precisamos chegar, que nós civilizados precisamos chegar. Então eu vou sentar na frente, que é o que o Cowboy Bebop inclusive explora. Exato, né? exato. Porque o Spike, ele vai se consultar durante o anime 2 ou 3 vezes com um xamã, que é um índio norte-americano, numa oca norte-americana, né? Aquela coisa bem clichê, mas cheio de tecnologia ao volta, assim, tecnologia suja, né? Cheio de lixo. Tem até um PlayStation numa cena lá, né? Que tá colocado no canto. E é interessante que essa sabedoria intocada é a mesma coisa que vai acontecer com o alienígena, né? Porque, como é muito diferente, ou ele está para nos destruir, ou ele está ali para nos salvar com alguma sabedoria de último segundo, né? Sim, exato, né? É legal você ter pontuado isso, até porque exatamente, aquele xamã é clássico, né, no Cowboy Bebop, né? E aí, claro, como o Pedro comentou, em algum momento existe, né, o western também passa por algumas transformações, e a gente vai ter essa explosão dos western espaguetes, né? E esses western espaguetes, o Cowboy Bebop, ele está mais próximo desses western espaguetes do que ele está desses dessas primeiras produções de western. Até num ponto em que, em um certo momento da narrativa, a gente vai ver que surge, de fato, aquele cowboy que se coloca como um xerife e que o Spike vai meio que disputar com ele para ver quem consegue o bounty, né? Eu esqueci a tradução de bounty. Não é caça, mas enfim. A recompensa. Recompensa, isso, obrigado, enfim, né? É quem vai conseguir, de fato, aquela recompensa e caçar o procurado, né, e tudo mais. Né? Então, esse Western Spaghetti, ele vai trazer esse personagem principal, né? Que aí é interessante a comparação que o Pedro colocou, como o samurai, mas não é também só qualquer samurai, é um samurai que, assim como, por exemplo, o Kenshin em Samurai X, né? É um samurai que é renegado, né? Ele é um outlaw. Esse personagem principal desses Western Spaghetti, ele tem a moral dele, é a sua própria moral, ele tem sua própria bússola interna que ele segue ela, né? Então, quando a gente assistiu o Good, o The Bad and the Ugly, né, Os Três Homens em Conflito, o personagem que é o Clint Eastwood, né, que é o pistoleiro sem nome, né, enfim, ele tem a sua própria moral, ele não segue necessariamente as leis e as regras que são colocadas pela civilização estadunidense, norte-americana. Ele quebra elas muitas vezes, mas ele quebra elas de uma maneira que ele mesmo julga que fazem sentido. Então, ele tem esse sentido, esse senso individual de moral, né, que não precisa ser concomitante com a moral que é a lei, que é posta pela lei, né? Tanto que a gente vai ver esse motivo narrativo se repetindo nesses tipos de western, né? Como o Western Spaghetti, que eu julgo que o Cowboy Bebop traz uma proximidade muito maior com os Western Spaghettis do que com aqueles primeiros Westerns, né? Ah, não, sem dúvida. Inclusive, a marcação antes de passar aí essa cena clássica, nesse standoff de freeway standoff, o que eu ia falar é que, assim, tem uma diferença muito interessante do Western Spaghetti para o Western tradicional, é que a busca do Spike para falar com um índio norte-americano e ter acesso a essa sabedoria que ele não tem normalmente, que é um movimento também que é um movimento que acontece nos westerns espaguetes, serve para mostrar também que ele não está dentro do código de moral conduta tradicional do excepcionalismo norte-americano e além disso daí. Não é é uma forma de mostrar os sincretismos desse cara,
que esse cara ele não está ali para servir aos Estados Unidos ou a uma exploração ou a alguma coisa e para matar o índio e para... Não, pelo contrário, ele é um cara que foi acolhido por esse lugar selvagem. Esse cara ele vê o índio também como uma família, né? Ele já está não só fora da lei, ele está completamente fora da sociedade que é considerada a boa, a ideal. Ele está às margens mesmo. E é justamente por isso que ele busca essa conexão com o índio, porque o índio tradicionalmente é o inimigo. Perfeito. E aí, claro, a gente colocou essa cena, que é uma cena extremamente clássica do cinema, né? Que é ali no final, né, do filme, dos Três Homens em Conflito. Enfim, é uma cena maravilhosa com a trilha sonora de Ennio Morricone, né? Opa. Eu acho legal, né? Seguindo o que a gente estava falando também, né? O feio, né? O The Ugly, ele é mexicano também, né? Então, a gente vê como não tem essa colocação, ele é simplesmente mexicano, então ele é mau, né? Ponto final. Tanto que ele vai se aliar com o Clint Eastwood, né? No final, o Clint Eastwood não mata ele, né? Ele mata o que é o mal, né? Enfim. Um detalhe que eu acho maravilhoso, o som das balas de western, né? Não é simplesmente o som de um tiro, ele faz tim, e ecoa para sempre, né? Maravilhoso, né? Enfim. Aqui, eu quis trazer como comparação para a gente também a apresentação desse personagem que é o mal, né? Nossa, falar para você um negócio, agora você falando aqui e tal, sabe o que me lembra esse som da arma do western? O som dos golpes da galera do Dragon Ball. Uau. Pior sabe? que... Quando o Ki sai voando. Lembra muito. Lembra muito, mas muito. Só joguei aqui. Seria um sample do Dragon Ball, enfim. Eu trouxe essas duas cenas para a gente ver, que é a apresentação do mal, né, que é o personagem The Bad, e a apresentação de quem seria o vilão também do Cowboy Bebop. A cena está indo ali infinitamente, né? Se eu der um full screen, aí, beleza.
It's you. Any information? Too much. You said quite a bit that should interest you. And one or two things that interested me. Such as? The name Jackson's hiding under is Bill Carson. Ah. That's your bid. Keep talking. He also mentioned something about a certain cash box, which just happened to disappear. That's my bid. Anything else? Not enough for you, eh? Well, you don't have to worry. He'll never say anything to anybody again. Oh, yeah. Perfect. Here you are. Here, this is for you. You did a good job for me. Worth $500. Yeah. Almost forgot. He gave me 1,000. I think his idea was that I kill you. But you know the pity is when I'm paid. I always follow my job through. You know that. No! Angelon! Três tiros na cara. Spike, you're avoiding the subject. Eu tô falando com o microfone mutado. Alguém pagou mais, ele simplesmente trapaceia, joga para trás a outra pessoa, né? E o senso de moral, e essa é uma questão interessante, porque, se alguém pagou mais, né? Não é o contrato, não é a lei, né? Enquanto o nosso Clint Eastwood, ele tem o seu próprio senso de moral, né? E ele não vai necessariamente ser abalado só pelo dinheiro. Claro que o dinheiro tem uma relevância ali, né? Enfim. Então, mas uma coisa interessante também é que, assim, é aquela coisa que eu falei do código de conduta deles, o código moral deles, não ser o mesmo, né? Porque até que ponto também é ético você não cumprir o combinado do que você foi contratado para fazer, não é? Então, assim, acaba sendo um dilema ético. Você vai fazer o teu trabalho ou você vai optar por não fazer seu trabalho, né? E o que vai acontecer caso ele não faça o seu trabalho, né? Então, é um código de moral muito particular. Exato. Vamos ver a cena de apresentação do Vicious, né? Se eu não me engano, é aqui. 1 minuto. E deixa eu só conferir. 1 minuto e meio. Aqui já tá bom. Confirmed. To the new alliance, and perhaps even friendship. And to success for both of us. I had no idea the view from up here would be so breathtaking. Makes me sad to leave. The next time you'll have to stay for dinner. Our chef cooks a Cantonese cuisine that's just as superb as the scenery. It's to die for, so to speak. That's quite an invitation. I never thought I'd break bread with a capo from the Red Dragon clan. Don't worry, the food won't be poisoned. No more betrayals. Thank God I can finally relax. Take a little breather. This won't do you any good. The times have changed. The syndicates can't survive like this any longer. This endless bloodletting is tearing us all apart. If Spike were here, you would never have done this. Ok, então a gente dá para traçar diversos paralelos, né? Até talvez como inspiração, né? Do Vicious nesses vilões que eram mais clássicos aí do western e spaghetti.
Gente, vamos fazer o nosso intervalinho? O que vocês acham? Perfeito. Então, senhores, a gente se vê 3h10, bonitinho, todo mundo reunido aqui novamente. Tem um ótimo descanso e a gente se vê daqui a pouco, meus queridos. O Fred vai encerrar a gravação e a gente retorna 3h10 da tarde aqui para a continuação da nossa aula.